Então, essa foi a última parte que nós vimos no último vídeo. Dando continuidade, aqui você tem a transformação final do alimento que ocorre no intestino delgado, denomina-se quilificação. Assim, o quimo passa a ser denominado quilo. Como assim? Eu não me lembro. Vou fazer uma recapitulação. Você mastigou o alimento e engoliu. Aquela coisa que está descendo, passando pela faringe, esôfago, chegando no estômago, é o chamado bolo alimentar. Aí lá no estômago ele sofre um processo chamado quimificação. Ou seja, o bolo alimentar é transformado em quimo. Quando ele sai do estômago, que vai para o intestino delgado, passando ali pela primeira parte do duodeno, eu não tenho mais o bolo alimentar. Aquilo ali é o quimo. Aí o quimo vai sofrer a ação do intestino delgado. Por quê? Porque o intestino delgado vai fazer o quê? O processo chamado quilificação. Aí o quimo é transformado em quilo, certo? E isso acontece aonde? No intestino delgado. Qual é o processo que acontece no estômago? Quimificação, transforma o bolo alimentar em quimo. Qual é o processo que acontece no intestino delgado? Quilificação. Quilificação. Então o quimo é transformado em quilo. Este contém os produtos finais da digestão, além de água e sais minerais. Quais são os produtos finais da digestão? Dá uma olhada na tabela anterior. O produto final da digestão seria a maltose ou a glicose? A glicose. Quem seria o produto final? Ácido gráfico e glicerol. Quem seria o produto final? O peptídeo ou os aminoácidos? Os aminoácidos. Quem seria o produto final? Os nucleotídeos. O que mais aqui? Quem seria o produto final? A galactose, a glicose, a frutose e a glicose. Continuando para frente. Aqui eu tenho o quê? Ocorre então o processo. Sim, este contém produtos finais de digestão, ali no intestino delgado, além de água e sais minerais. Ocorre então o processo agora de absorção. O organismo consegue absorver aquilo que era uma macromolécula que foi transformada em subprodutos que seriam as micromoléculas. No intestino delgado, existem inúmeras vilosidades cuja principal função é aumentar a superfície de contato no intestino com o quilo, favorecendo a absorção. Então, essas microvilosidades que nós temos no intestino delgado faz com que o processo de absorção aconteça. Nessas vilosidades, existem muitos capilares sanguíneos e linfáticos. Nos capilares sanguíneos, eu tenho a presença do sangue, e nos capilares linfáticos, eu tenho a presença da linfa. Então, essas substâncias que serão absorvidas, elas serão absorvidas exatamente nessas regiões. Vai passar pelos capilares. Certo? Professor, eu não estou entendendo o que seriam essas inúmeras vilosidades. Vamos dar uma olhada na imagem. Aqui na imagem, você tem a parede do intestino delgado e aqui você tem as vilosidades. Aqui onde o tio está passando com o ponteiro do mouse. Então aqui eu tenho as vilosidades. Dentro das microvilosidades, as vilosidades intestinais do intestino delgado, eu tenho os vasos sanguíneos bem pequenininhos chamados vasos capilares, né? Esses vasos aqui, eu tenho esse, que é o vaso sanguíneo, e eu tenho esse outro aqui, que é o vaso linfático. No vaso sanguíneo passa o quê? O sangue, e no vaso linfático, o sistema linfático, passa a linfa. Aí são capilares bem fininhos. Aí eles vão, temos aqui as chamadas ramificações, elas vão descer e vão encontrar, tipo a rua vai encontrar a avenida. Aqui você tem essa rua, aliás, essa avenida que seria a veia, essa outra aqui seria a artéria. Veia e artéria faz parte do sistema sanguíneo. E aqui você teria esse outro vaso, que seria o vaso do sistema linfático, seria outra avenida, certo? Aí nessa região é que haverá a absorção. As substâncias produzidas no final, elas serão absorvidas e vão passar para os vasos. E daí, você sabe, né? O líquido que está dentro de você vai circular em todo o seu corpo, alimentando as células, tanto na região central do seu corpo,
como para as periferias, para as extremidades. Os capilares sanguíneos recebem aminoácido, glicose, água e sais minerais. E os capilares linfáticos recolhem água, ácido gráfico e glicerol. Ah, quer dizer que não vai tudo para um canto só, não? Não, é dividido. Então, lá na prova, se estiver falando sobre aminoácido, glicose, água e sais minerais, eles vão para onde? Eles vão para os capilares sanguíneos. Agora, se estiver falando sobre água, ácido gráfico e glicerol, aí não vai para os vasos, os capilares sanguíneos, ele vai para os capilares linfáticos, tá certo? Os capilares sanguíneos reúnem-se e levam o alimento digerido para onde? Para o fígado. Por que para o fígado, tio? Porque lá o fígado, além de produzir a bile, que vai ajudar no processo de emulsificação dos lipídios, da gordura, o fígado também serve para armazenar, distribuindo para todo o corpo via circulação sanguínea. Então, preste atenção no que o tio vai falar. Tio tem um problema no fígado. Tio come muito. Tio tem um fígado gordo. Então, para eu não ter o fígado gordo, eu tenho que diminuir a ingestão de gordura. Por quê? Porque a gordura, ela é agarrada, ela é quebrada pelo sistema digestório e depois ela vai para a corrente sanguínea vai levar essa gordura para onde? Para o fígado, fica armazenado lá no fígado, é uma reserva. Caso eu precise, tem de onde eu tirar, só que eu tenho em excesso. Então eu preciso o quê? Cuidar do meu fígado, eu tenho que melhorar a minha alimentação. Ah, eu vou deixar de comer gordura. Você tem que diminuir a ingestão de gordura. Se você corta totalmente a gordura, aí você tem um problema. Se você come muita gordura, você tem outro problema. Então, o que você tem que fazer? A homeostasia. Você tem que atingir o equilíbrio. Você tem que comer de tudo um pouco. Nada de exagero e nada de cortar totalmente. Os capilares linfáticos, aqui no final do texto, têm fundo cego. Uma das extremidades ela é fechada. E são denominados vasos quilíferos. Já os vasos capilares não têm fundo cego. Como seria um fundo cego? Quando você pega algum objeto, joga dentro da sacola, o objeto cai no chão ou ele fica dentro da sacola? Fica dentro da sacola. Então, ali eu tenho um fundo. Uma das extremidades, ela é fechada. Ah, eu não entendi esse negócio não. Vamos lá. É como se fosse uma rua sem saída. Entendeu? A rua com saída para todos os lados, para frente, para trás, seria os vasos sanguíneos. Aí eu entrei numa rua e não tem saída, só tem entrada. E se eu tiver que sair, eu tenho que sair pela entrada. Aí seria o quê? O vaso linfático. É um fundo cego. Eles não passam pelo fígado. Vamos lá, continuando a leitura. Os capilares linfáticos têm fundo cego e são denominados vasos quilíferos. Os vasos linfáticos não passam pelo fígado lançando seu produto na circulação. Entendeu? Quem é que chega no fígado? É o vaso linfático ou o vaso sanguíneo? É o sanguíneo. Certo? E os vasos linfáticos? Eles não chegam no fígado. Por que eles não chegam no fígado? Porque eles não têm necessidade de armazenar. O fígado serve para armazenar as substâncias. O que ele faz? Ele lança seu produto na circulação. A porção final do íleo comunica-se com a porção inicial do intestino grosso, que é o seco intestinal. Como assim o íleo? Vamos lá. O intestino é dividido em quantas partes? 3 partes. Eu tenho a parte inicial, que é o duodeno, uma tripinha pequena. Eu tenho a parte mediana, no meio, maior de todas, que é o jejúno. E eu tenho a parte final do intestino delgado, que é o chamado íleo. Essa parte final do intestino delgado, ela se comunica com o intestino grosso. É exatamente isso que está aqui. Ó. A porção final do íleo comunica-se com a porção inicial do intestino grosso, que é o seco intestinal. Então, a parte inicial do intestino grosso é o seco. E a parte final do intestino delgado é o íleo. O íleo se comunica com o seco. O íleo faz parte do intestino delgado, é a parte final. E o seco intestinal é a parte inicial do intestino grosso. Nessa junção, existe a válvula ileocecal,
cuja função é impedir o retorno do quilo para o hilo. O que é a válvula? É uma válvula. O que seria uma válvula? Um registro. Então eu tenho que lavar as mãos. Eu vou lá na pia, na torneira, abro o registro, coloco a minha mão debaixo, molho, fecho o registro para que a água não vá. Então, para que serve essa válvula? Ela serve para abrir e fechar. Qual é a função? O hilo que foi produzido no intestino delgado, através de um processo, o quilo que foi produzido no intestino delgado, através de um processo chamado quilificação, ele pode voltar, poderia voltar. Só que ele não volta, ele não há refluxo. Por que não volta? Porque depois que ele passa do íleo para o seco intestinal, eu tenho uma válvula ileocecal que fecha, não deixa passar, não há refluxo. O seco mede cerca de 6 centímetros de comprimento e 7,5 milímetros de largura em uma pessoa adulta. Pô, professor, nós estamos falando de quê? De intestino? De intestino. Qual? Delgado ou grosso? O grosso. A parte inicial do intestino grosso é o chamado de seco intestinal. Associado ao seco existe o apêndice vermiforme, que é um rabinho, que eu já mostrei para vocês, que ele no ser humano ele é pouco desenvolvido, ele é atrofiado, ele não é utilizado. Agora, se eu for olhar o apêndice vermiforme no coelho, é super desenvolvido, ele é muito grande, ele é bombadão. Por quê? Por conta da alimentação. A alimentação do coelho é feita de capim, por exemplo. O capim tem celulose, então ele consegue quebrar a celulose aí nessa região. Já nós não temos a capacidade de quebrar, nós não temos bactérias que vão fazer a digestão, a quebra da celulose, que fica exatamente aí nessa região, apêndice vermiforme. Então, é um local que não é utilizado. Tudo que não é utilizado atrofia, diminui, fica pequeno. Uma pequena bolsa estreita e alongada que mede cerca de 8 centímetros de comprimento e 7 milímetros de diâmetro em uma pessoa adulta. De que eu estou falando? Do apêndice vermiforme encontrado aonde? No intestino grosso. Tanto o seco quanto o apêndice vermiforme são bem desenvolvidos em mamíferos herbívoros. O que são mamíferos herbívoros? Que se alimentam de vegetais. Então é vegetariano. Não. Presta atenção. Eu como carne e como os vegetais. Eu sou onívoro. Aí eu sou a vaca, o coelho. Eu como só capim. Então eu sou herbívoro. O leão gosta só de carne. Então ele é carnívoro. Entendeu? Então, em mamíferos herbívoros, o seco intestinal e o apêndice vermiforme são bem desenvolvidos, como os coelhos, que eu acabei de falar. O intestino grosso não tem vilosidades. Então, se por acaso vier a informação que tanto no intestino grosso como no intestino delgado eu tenho velocidades, a informação está errada. O intestino delgado tem vilosidades? Tem, que ajuda no processo de absorção. E no intestino grosso tem vilosidades? Não tem. O intestino grosso não tem vilosidades. Quem tem vilosidades é o intestino delgado. Mede o intestino grosso cerca de 1,5 metros de comprimento. Ele é menor do que o intestino delgado, o bichão é grande, e tem um diâmetro de 7 centímetros de diâmetro, sendo dividido em colo ascendente, subindo, colo transverso, na horizontal, e colo descendente, descendo. Na porção terminal do intestino grosso, a população de bactérias que vivem nos resíduos alimentares, produzidos gases e também substâncias úteis ao organismo, como as vitaminas K e B12. Cara, quer dizer que a vitamina K e a B12 é produzida no intestino grosso com a ajuda de micro-organismos que tem nele? Quem são os micro-organismos que tem nele? As bactérias. Na porção terminal do intestino grosso, a densa população de bactérias que vivem nos resíduos alimentares, que vão produzir gases, por isso você faz o pum,
E também substâncias úteis ao organismo. Então essa bactéria não é só para produzir pum, não, ela também é para produzir as vitaminas K e B12. Isso acontece aonde? No intestino grosso ou no delgado? No intestino grosso. No início, no meio, no fim. Na porção terminal, ou seja, ali no finzinho. A ação bacteriana contribui para a formação das fezes. Então as fezes são produzidas no intestino grosso. Isso. Além de ser produzido as fezes no intestino grosso, na porção terminal, produzidos os gases e as vitaminas K e B12. Por quem? Por bactérias que ali vivem. Imediatamente logo após a chegada das fezes ao reto, há um estímulo para a chamada defecação. Chegou no reto, não tem volta. Não tem volta, tem que ir para o banheiro. As fezes são eliminadas por uma região chamada ânus. E terminamos o assunto. Pelo menos essa parte. Tchau e até a próxima aula.